programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Como sempre, contamos com o apoio estimável do nosso produtor, Assari Franco de Moraes, que nesse instante fará a sua saudação a todos vocês. Pedindo ao Pai misericordioso que abençoe, ilumine e proteja todos os nossos lares. Também conosco aqui o nosso querido amigo, irmão Joel Vaz, o homem da agendinha de luz, que saudará a todos vocês e nos dará a programação para esses dias, né, Joel? Exatamente. Luz, paz, amor, Jesus no coração sempre. Eu quero começar pedindo que Jesus ilumine muito a Dona Isabel Salomão. Ela está fazendo 90 anos de amor ao próximo, que são 90 anos de vida dedicada inteiramente à fraternidade, ao acolhimento, à caridade. Lá em Juiz de Fora vai ter uma festa bonita que vai encantar a todos certamente. Dona Isabel é uma médium fantástica, curadora. Ela é reconhecida pela medicina oficial em Juiz de Fora. Ela tem uma carteira que dá livre acesso a ela às UTIs de todos os hospitais de Juiz de Fora, porque eles reconhecem que ela é uma médium curadora. E ao lado disso, né, ela tem uma obra social fantástica em Juiz de Fora, e o grupo espírita, né, que ela dirige, realmente é aquela Casa do Caminho, que nos deixa a todos muito felizes por conhecer uma criatura do nível espiritual de Dona Isabel. É verdade. Que Deus a abençoe sempre, sempre, dê muito, muito mais tempo para ficar conosco. O nosso amigo querido Ricardo Pavão, que é o encarregado do setor de comunicação e desenvolvimento institucional da obra social Dona Meca, que pede que enviemos muitos agradecimentos a todos que colaboraram para equipar a piscina terapêutica da instituição com um elevador. Aí todos os deficientes podem se beneficiar dos trabalhos terapêuticos da piscina. São 174 benfeitores que recebem agora, como novos padrinhos e madrinhas, a gratidão dos usuários e as bênçãos de Jesus. E um beijo, naturalmente, da Dona Meca. Extraordinário trabalho. Muito bonito, muito bonito. A obra fica na rua Gazeta da Noite, 302, na Taquara, em Jacarepaguá. Visitem, que vão ter uma surpresa muito bonita. Não percam também o filme Causa e Efeito, que está aí nos cinemas, com o tema Nascer, Morrer, Renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei, disse Kardec. Belo filme, um grande elenco e muito bonito, muito bom de assistir como espetáculo. Hoje à noite, no Teatro Vanucci, Shopping da Gávea, 19h30, reunião do Grupo Espírita de Estudos Espíritas Augusto César Vanucci, com a sessão de passes e energização das águas. E atenção paulistas, todos os domingos, às 17h45, no Teatro Ruth Escobar, que fica na Rua dos Ingleses, 209, um belíssimo espetáculo. Gandhi e a ética inspiradora. Já assisti isso, Já assistiu? É lindo. Diz que o ator que faz o Gandhi Ele dá vira um o Gandhi. show. Ele vira o Gandhi. Diz que as feições se transformam, a cor dele se transforma. Diz que é um negócio muito lindo. Eu conversei com ele, estamos negociando para trazê-lo ao Rio, para apresentá-lo aqui. Que bom. Vamos ver se depois você nos ajuda lá no Teatro Vanucci. Certamente. Agora, é lindo o espetáculo, é lindo. Com certeza, com certeza. E Volta Redonda, aqui do lado da gente, dá um banho de atividades durante o mês de setembro e outubro. No dia 28 de setembro, às 18 horas, a abertura da 26ª Feira do Livro Espírita, com uma série de palestras e apresentações musicais, artísticas, de dança, que ali no Memorial Zumbi, em Vila Santa Cecília. O tema do evento é Despertando a Fé através da leitura espírita. Coisa gostosa, né? Como é bom falar sobre isso. Tem ainda uma série de encontros, que o principal deles é o primeiro encontro nacional
de amigos de Dona Ivone Amaral Pereira, com várias palestras abordando os temas dos seus livros, como, por exemplo, Memórias de um Suicida e tantos outros. Meus amigos, no dia 5, às 10 horas, Dora Encontre, ela que vai fazer a grande palestra, com certeza primorosa, sobre o tema Memórias de um Suicida. Qualquer informação a mais para participar, etc., é prefixo 24 3347 7340. Imperdível também, hein? Imperdível também. Bom, a SEJA pede que os amigos participantes dos movimentos procurem a casa ali na Barra da Tijuca, logo na entrada da Barra, para conhecer o extraordinário programa de atividades, principalmente com as crianças. Não percam. SEJA, que é o Centro Espírita Joana de Ângeles. Luz e paz nos corações de todos. Que assim seja. Olha, Sari, estamos aqui com a nossa irmãzinha Orminda Cristina de Moura, lá de Niterói, minha vizinha. Ela pergunta assim: quanto tempo um espírito leva para reencarnar? Olha, antes de mais nada, é importante você considerar que o tempo da Terra, que é finito, não é igual ao tempo do espírito, que é infinito. Esse tempo de permanência na vida espiritual ele é muito relativo e ele vai depender das condições espirituais de cada um, das necessidades que o espírito tem de se reciclar e de se preparar para novas oportunidades de regeneração. É a mesma coisa que perguntar por quanto tempo um espírito reencarnado deve ficar na matéria. As circunstâncias é que vão determinar. Vai ser preciso, então, analisar a programação espiritual feita antecipadamente. E essa avaliação é feita pelos mentores espirituais. O pesquisador indiano professor Banerjee, em um extenso trabalho de pesquisa sobre a reencarnação, ele identificou casos em que o tempo entre o desprendimento do espírito e sua reencarnação foi de horas. Caso relatado mesmo por ele, em que a diferença entre o espírito desencarnando e reencarnando foi de horas. Isso foi O Banerjee é um cientista, as coisas que ele diz não são brinquedos, são pesquisas efetivas e absolutamente confiáveis, respeitáveis. Portanto, não é comum, mas pode acontecer, como eu disse. Vai depender da situação e das condições de cada um. Por outro lado, Chico Xavier relata em um dos seus livros a história de um espírito que estava envolvido em um processo de reencarnação compulsória, dado que já estava perto de 300 anos terrestres desencarnado e, diante da consciência de suas responsabilidades, se recusava a voltar ao corpo material. Como o progresso é um imperativo da vida, nesses casos a espiritualidade superior acaba intervindo e, nesse caso, leva o espírito compulsoriamente a reencarnar. Então, a questão do tempo é como a impressão digital. É uma para cada. É diferente para cada um. Cada caso é um caso, né? Não há uma regra fixa definida. Aliás, a gente sabe que para reencarnar é preciso levar em conta questões da genética, questões da espiritualidade, questões da hereditariedade. É preciso que isso esteja reunido num processo familiar que possa haver a atração, né, daquele espírito. Ou até, mesmo nas encarnações compulsórias, é preciso que esse regramento esteja obedecido. As reencarnações, portanto, são programadas, projetadas, né, e tem um sentido. É por isso que Castro Alves, ali no Parnaso de Além Túmulo, aquele poema lindo chamado Marchemos, né, começa dizendo assim, que há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos fazem renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Então a reencarnação, ela foi colocada pelo Espiritismo de uma maneira muito especial. Não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação, né?
Mas a reencarnação era uma grande confusão. Para que a reencarnação? Ela está dentro do processo evolutivo. Tem a ver com os resgates, com os débitos, tem a ver com a necessidade de crescimento. Então é uma coisa muito profunda, muito complexa, que ultrapassa de largo a nossa compreensão. Mas em função da questão levantada pela irmã, até a gente entende que cada caso é um caso. Todos nós temos a nossa história pregressa, nossas necessidades presentes e a nossa perspectiva de futuro. Esse é o esquema que nós temos que compreender, que o Espiritismo coloca a reencarnação no seu devido lugar, dentro dessa trajetória evolutiva, tirando aquela grande confusão da visão egípcia, da visão grega, da visão romana, dos primórdios do cristianismo. Então ele coloca clara e lucidamente no processo evolutivo das criaturas. A nossa irmã coloca uma outra questão muito boa. O espírito sempre volta para a mesma família? Olha, a doutrina espírita, ela nos ensina que a reencarnação é um dos principais fatores do progresso espiritual. A doutora Samira Turconi, ela é médica e membro da Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, a AME Serra Gaúcha, diz com muita propriedade que a reencarnação é um direito do espírito. É um direito divino em cumprimento à lei do progresso. Logo, a volta é um imperativo até que todos os ajustes com a lei divina estejam cumpridos. A volta, de um modo geral, ela deve ocorrer nas circunstâncias em que o espírito possa pôr à prova as suas reais intenções de lidar com o perdão, com o amor, com os valores morais, redimir-se, enfim, de suas faltas e perdoar as do próximo. A lei de causa e efeito estabelece que o núcleo familiar seja o ambiente ideal para que as arestas sejam aparadas, os ajustes sejam feitos e todos encontrem o amor através do perdão. Todavia, não é mandatório que o espírito sempre volte para a mesma família. Pode acontecer, por exemplo, que os ânimos e os ódios fiquem tão intensos que melhor seja um espaço de umas 2 ou 3 encarnações em outros ambientes para um reencontro com os ânimos mais arrefecidos. Uma coisa é certa, conforme nos ensina Jesus, ninguém poderá chegar até o Pai enquanto não tiver pago, até o último centavo, a sua dívida para com o seu irmão. É isso aí. Nossa irmã ainda envia uma outra questão. Se esquecemos as vidas passadas, como se explica que se possa resgatar faltas das quais não nos lembramos? É outra pergunta recorrente. Olha, eu gostaria de responder a sua pergunta por partes. Em primeiro lugar, é preciso considerar que o termo esquecer deve ser entendido como se fosse uma espécie de bloqueio para o espírito. É uma situação temporária e ela existe no período em que está o espírito encarnado. Para o encarnado fica sempre uma sensação, uma coisa íntima, que ele muitas vezes não sabe explicar. Daí que também temos simpatias ou antipatias por pessoas, parentes, amigos, colegas de trabalho, né, que estão em nossa volta. Esse é um estágio importante que precisa ser vencido através do amor. Em segundo lugar, a bênção desse esquecimento é que vai nos proporcionar a oportunidade de nos aproximarmos dos nossos desafetos do passado e, embora com íntimas restrições, superarmos diferenças e encetarmos um novo caminho de entendimento. Daí a grandeza da doutrina espírita, que nos ensina, através da lei de causa e efeito, que o importante não é remoer o passado, e sim preparar o futuro. Considerar que a vida é um ciclo permanente de oportunidades e que, quando vencemos o egoísmo, o ódio, acabamos também esquecendo a vingança. O esquecimento, ele é tão importante que sempre que nos acontece alguma coisa traumatizante, é comum dizermos: como eu gostaria de apagar isso da minha memória. Então,
no caso das nossas faltas, Deus nos concede temporariamente esse benefício. Né? É muito importante, né? Porque nós temos uma memória, digamos, presente e atual. Eu me lembro do que eu almocei hoje, né? Do que como é que eu dormi essa noite, qual é a roupa que eu vesti ontem. Eu até me lembro dessas coisas. É memória atual, presente, né? Se eu perguntar o que eu almocei há 50 anos atrás, eu não me lembro, né? Qual é a roupa que eu vestia no dia tal? Eu não sei. Mas isso está gravado em algum lugar lá na minha memória lá atrás. Só que eu não preciso disso agora. Então essas coisas, o que a gente chama de esquecimento, né, é um ouvido, né, é um deixar lá em algum ponto, quando for necessário aquilo retorna. E lembra que a gente tem muitas encarnações. Então tudo aquilo que aconteceu comigo aí, não sei, 200 anos, 300 anos, está em algum lugar aí. Né, e vai retornar de acordo com a necessidade. Por isso que a gente diz, há um processo de otimização da reencarnação, para que a gente possa ter o foco na progressão espiritual que precisa ser feito, embora sem esquecer o passado, que vai sempre retornar. E hoje nós não somos grande coisa, no passado nós fomos muito piores. Então é muito bom não lembrar desse tempo que a gente era muito pior. É uma bênção de Deus. A gente pode fazer, inclusive, uma analogia. Hoje em dia todo mundo mexe com o computador, né? Algum arquivo, algum papel, alguma coisa importante, se nós estamos lendo ali, aquilo está à frente, aí a gente arquiva aquilo na memória do computador. Aí, na hora que precisa, não lembra, mas está lá, vai e recupera aquilo. Né? Então, a questão quando fala do esquecimento, por outro lado, existem também aqueles espíritos já encarnados, mas com uma elevada dimensão espiritual, eles se lembram. Mas aí, no caso, a lembrança do passado não é uma coisa que possa chocá-los. São questões já resolvidas. São questões resolvidas e que pura e simplesmente servem para provar o efeito da reencarnação. Isso aí. Não é? Então é relativo isso. Muito bom. Então, meus irmãos, nós estamos aqui pela onda amiga da nossa Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz, emissora da Fraternidade. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco retornamos, se Deus quiser. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, a mensagem que a Internet do Bem traz intitula-se Palavras. É um texto de autoria de Gillian Macbeth Luffan e tem o seguinte teor. Quando nós falamos, estamos dando vida ao que dizemos, plantando uma semente. Palavras são como sementes, possuem poder de criação. Tudo o que nós somos hoje é consequência das palavras que dissemos no passado, nesta encarnação ou em encarnações anteriores. Todas as nossas palavras se tornam a profecia do nosso futuro. Preste atenção ao que você diz a respeito de si mesmo. Pensamentos negativos não precisam se tornar palavras negativas. No momento que você diz alguma coisa abertamente, um sentido totalmente diferente é adquirido, assim como uma energia totalmente diferente. Se você não gosta do que tem experimentado na vida, comece a mudar suas palavras. Nós construímos nosso futuro através das palavras que dizemos no agora. Nossas palavras são sempre profecias que se cumprem. Não plante sementes negativas. Apenas profetize o que é bom e as boas intenções. Você tem o poder de anular os planos mais bem arquitetados no universo através de suas palavras negativas e suas contemplações negativas.
Suas palavras têm poder de vida ou de perda. Você obterá aquilo que costuma falar. Suas palavras darão vida exatamente ao que estiver dizendo. É melhor se calar a dizer algo negativo. Palavras negativas anulam os planos de Deus. Você estará prevendo seu futuro. Suas palavras podem ser usadas para atormentar ou para abençoar seu futuro. Declare palavras de fé. Declare o suporte que Deus oferece à sua luz e ao seu coração. Mude a atmosfera de todos os lugares aos quais você vai através de suas palavras. Clame por Deus, peça por luz, peça por amor e por ajuda divina. Mude seu mundo mudando as suas palavras. Sua língua tem o poder de transformar sua vida. Não fale sobre os problemas, fale sobre as soluções. Nós não somos os repórteres de nossas vidas, e sim aqueles que fazem as previsões. Nós devemos falar de um futuro desconhecido como se já fosse possível, visível. Clame por aquilo que você deseja. Clame com palavras recheadas de fé. Clame com luz. Você tem dado luz à vida ou à destruição? Circunstâncias são formadas através de cada palavra pronunciada. Suas palavras são profecias que se autorrealizam. Você é o criador de suas próprias circunstâncias. O que foi criado com suas próprias palavras também pode ser mudado. Quando agimos negativamente às mudanças repentinas e ao caos em nossas vidas, estamos atrasando o propósito da criação. Se nós aceitarmos o caos como uma oportunidade para a elevação espiritual, a dor desaparece. Sozinhos, determinamos o ritmo de cada passo em períodos turbulentos. Existem incontáveis e potenciais futuros que existem ao mesmo tempo. Nosso próprio comportamento determina em qual universo adentramos. A profecia é poder enxergar o futuro em nossas ações no presente. Fique atento às suas palavras. Elas abrirão as portas do amanhã. Meus amigos, meditemos sobre esses ensinamentos. Não façamos de nossas palavras dardos que ferem, e sim pétalas que acariciam. Agradecendo a gentil audiência, nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. A nossa programação para o próximo sábado no ICEB começa às 8h30 da manhã. Doutrina Espírita, com Silvio Portugal, até às 10 horas. Mediunidade, de 10 horas até ao meio-dia. Silvio Portugal, colaborador, parceiro do nosso ICEB. Esperanto, para você que gosta desta língua, que sabe a importância da língua, da esperança e da fraternidade, o Esperanto Básico 1, que vai de 9h30 da manhã até às 11 horas, com Altamiro Rocha, colaborador antigo do nosso ICEB, profundo conhecedor da língua do Esperanto, e também Esperanto Básico 2, de 11 horas até às 12 horas, com Altamiro Rocha. De 1h30 até às 2h45 da tarde, Maria Amélia Serrano estará estudando a obra de André Luiz, Libertação. Verdadeiramente um estudo muito aprofundado que a nossa diretora Maria Amélia Serrano dispensa com muito bom humor, com muita profundidade, com muito conhecimento,
verdadeiramente é um estudo muito bom do livro Libertação, de André Luiz, pelas mãos da psicografia de Chico Xavier. Às 15h, Cláudio Conte, com o tema O Despertar do Mundo Novo. O Despertar do Mundo Novo. Ponte entre ciência e religião. Cláudio Conte, 15h no ICEB, com o tema O Despertar do Mundo Novo, ponte entre ciência e religião. O destaque da Revista Espírita vai para Joaquim Mentor de Souza Couto Júnior. Ele é de Niterói, advogado, presidente da Associação Jurídico Espírita do Rio de Janeiro e também expositor espírita. O tema que está na nossa revista Cultura Espírita deste mês de setembro é o único aborto que se deve fazer. Ele abre toda aquela sua argumentação lúcida e profunda, lembrando-nos que o direito à vida é o primeiro dos direitos naturais, intrínseco à própria natureza humana, daí o seu caráter inviolável. Intemporal e universal, caracteriza-se com um direito supraestatal. A pergunta seguinte que se faz a ele, oportuna: quando começa a vida? A ciência médica responde, o professor Joaquim Mentor de Souza e advogado, a ciência médica nos revela que desde o encontro do gameta feminino com o gameta masculino existe vida. Ele também enfatiza que isto já é informado pela doutrina espírita, mas ele nos convida a uma reflexão de que a vida deve ser preservada. Defende os apontamentos tanto de Allan Kardec no Livro dos Espíritos e também traz à tona que o direito à vida na criança, na formação, é inviolável. Nós precisamos ter a ideia de que a responsabilidade do aborto, verdadeiramente, a doutrina espírita defende a vida. Claro que essa responsabilidade está na consciência de quem o faz, mas nós vamos defender a vida. Lembrando-nos que no Livro dos Espíritos, a única hipótese é para salvar a vida da mãe em detrimento de um momento crítico, onde que se tem que se definir. Neste momento, se opta pela vida da mãe e se espera que o espírito volte numa nova etapa, num novo corpo. Esta é a lembrança que nós queremos trazer para você e o destaque da nossa revista Cultura Espírita para este mês de setembro. Lembrando que a nossa TV ICEB está a um toque do seu mouse, no nosso portal www.portaliceb.org.br. Nós estamos redimensionando todo o nosso portal, reformando, inclusive para uma cara nova no Facebook. O nosso portal, todo ele, está sempre evoluindo. Este foi o nosso encontro de hoje. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Assaro, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.